Chegamos com mais um JuicyCast na área. Oi, Ludi. Olá, tudo Flávia bem? Saad, tudo ótimo. Estamos juntas hoje aqui numa missão importante e para falar de um assunto que a gente adora, representatividade feminina, né, Ludi? Poder feminino, né, gente? Poder feminino. Hoje tá pesada essa mesa aqui. E a gente trouxe uma convidada muito especial. Mas antes de falar pra vocês quem é essa convidada e ela se apresentar, lógico, eu quero agradecer ao Litoral Plaza Shopping, que viabiliza os nossos conteúdos aqui no canal, no JuicyCast, que nos permite fazer e trazer histórias relevantes e pessoas importantes para contá-las aqui nos estúdios do Juicy Hub. Onde é que a gente tá, Ludi? Estamos aqui dentro do espaço de gravação, de podcast audiovisual no Juicy Hub aqui em Santos, no coração do Gonzaga. E se você tem um projeto de áudio ou de vídeo, quer gravar sua videoaula, quer gravar sua live, quer gravar seu podcast, quer jogar cortes pro mundo, quer jogar projetos e ideias pro mundo, vem, agenda o seu horário aqui no espaço que a gente tem aqui no Juicy Hub. A gente tem toda uma equipe técnica para te ajudar e um ambiente propício para você criar, né, Ludi? Pensar em caminhos novos, ideias Exatamente. novas, etc. Exatamente. E outra coisa que eu queria lembrar é que agora a gente tem o Juicy Voices, né? Muito bem lembrado. Você que gosta do nosso conteúdo, uma forma de apoiar a gente é ir lá no Spotify ou na sua plataforma favorita de podcast, seguir a gente lá, porque a gente, além dessas gravações, desses papos com pessoas maravilhosas, a gente está contando algumas histórias, ou seja, pegando posts que bombaram no site e colocando isso em vozes maravilhosas aí do nosso time. Super tranquilo pra você lavar uma louça, tomar um banho, escutar quando você tá no carro, no ônibus. E aí você já... Dá aquela caminhadinha na praia. Dá uma caminhadinha na praia, na esteira, bem rapidinho, papum, pra você conhecer um pouco mais sobre histórias, lugares... Nossas histórias de luta, dias de glória. Histórias, lugares e vozes potentes aqui da cidade de Santos. Inclusive, hoje a gente trouxe uma voz potente para conversar com a nossa audiência. Nossa convidada de hoje no JuicyCast é Renata Bravo, vice-prefeita de Santos. Obrigada, meninas. Obrigada, Flávia. Obrigada, Ludi, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhando. Fico muito feliz de estar as duas juntas aqui hoje, conversando comigo. Uma honra muito grande estar aqui e a gente poder levar essa discussão, levar a falar não só do empoderamento feminino, mas assim, da participação, das possibilidades que todas as mulheres têm nessa vida, né? É muito importante você já começar falando sobre participação, né? Porque a gente queria abrir esse podcast justamente com essa frase, né? Que ser mulher... aqui na cidade, em qualquer momento, é um ato político, né? E às vezes a gente confunde um pouco com a questão partidária. Exato. Como é que se enxerga isso, Renata? Exato, e é muito curioso, porque eu me misturo muito com as duas questões. Porque para eu estar eleita... eu precisei estar fazendo uma discussão partidária. E, ao mesmo tempo, eu sou eleita através de um partido, mas eu tenho a obrigação de falar sobre política. Desde o início, quando a gente assumiu o mandato, junto com o prefeito Rogério Santos, né? Uma das minhas maiores metas é levar essa discussão para as mulheres, para falar que elas podem falar sobre política, elas podem discutir sobre política. E mais do que ainda, elas podem participar. E isso é um desafio muito grande, porque tem uma barreira muito grande para se falar sobre política, porque facilmente é confundida com questões partidárias. E a gente percebe que hoje falar de questão partidária é tão delicado, por todo o cenário que a gente tem acompanhado e tem visto, mas vamos deixar a questão partidária um pouquinho de lado, mas vamos falar de política. Lá atrás, quando eu comecei a fazer algumas reuniões com lideranças comunitárias, pessoas de diversos bairros aqui da cidade, a gente passa a perguntar perguntas básicas. Você se envolve com a escola do seu filho? Você se envolve com a policlínica do bairro onde você está? Tá bom? Não tá bom? O atendimento é satisfatório? Tá faltando alguma coisa? Às vezes a gente começar por participações mínimas, mas isso faz a gente ao longo do tempo entender a importância e a proximidade também das questões. Porque o poder público precisa estar aberto também para participação. Não adianta a gente falar que tem que estimular as pessoas a participarem se a gente também se fecha e não aceita os comentários. Tem que ser uma via de mão dupla muito importante para ter essa conversa sempre intensa, para que a gente possa efetivamente resolver
os problemas que sempre vão ter, né? Uma cidade é uma cidade sempre em desenvolvimento. A gente melhora um lado, surge uma outra questão, melhora a questão, surge uma outra possibilidade sempre. Ainda mais uma cidade como Santos, que é uma potência como cidade. Então, a gente sempre vai ter questão para discutir. E discutir política está muito nisso, é ter as pessoas envolvidas cada vez mais com a gestão que está atualmente na cidade e assim para as outras também que virão. Exatamente. As pessoas... A gente passa muito por isso no Juice, né? Porque a gente recebe alguns comentários falando... eu gostava mais quando vocês falavam de entretenimento. Essa página agora tá falando de política. E às vezes não entendem que a gente fala de política há 12 anos, né? Desde o começo, desde 2011. Sim. Porque realmente... tudo que a gente faz... muitas das nossas escolhas são políticas, né? Exatamente. E aí, por exemplo... Falar de entretenimento, vamos falar de cultura. Quando você fala de cultura, exatamente. Você não fala de uma Ou política... de esporte, Você não fala de uma política pública para a cultura, Exatamente. você não fala de uma política pública para o esporte. Exatamente. Não dá para a gente construir, por exemplo, um parque como o Emissário, que é cercado de quadras esportivas, que trouxemos para ter esportes olímpicos, se a gente não está falando de política pública, né? E estamos falando de esporte, estamos falando de um momento de lazer. Então, de alguma forma, eu acredito muito que esses assuntos estão muito entrelaçados. E as pessoas precisam enxergar dessa forma. Exato. Né? Essa coisa, né, do pessoal falar, mas se vocês estão falando de política, como assim? Se vocês nunca falaram de política, a gente sempre responde assim, cara, onde você estava? Né? No que você estava prestando atenção? Porque eu lembro que numa das primeiras eleições que teve depois que a gente montou o Juice, a gente estava lá reclamando dos candidatos que espalhavam os santinhos pela cidade de maneira indiscriminada, né? Então, isso é também falar de política. A gente estava pedindo também entrevistas e artigos para os candidatos e abrir o espaço para que eles falassem, se comunicassem com a população, principalmente no digital, numa época que ninguém estava pensando nisso ainda, né? Exatamente. E assim, uma grande curiosidade que eu tenho, Renata, é assim... A gente vê pouquíssimo na história de Santos a questão acho que de dois perfis, né? Primeiro, pessoas negras em posições de poder e mulheres em posição de poder, né? E eu queria perguntar para você, porque ao mesmo tempo que a gente vê isso no recorte político, a gente sabe que você tem bastante ligação com a área de empreendedorismo, você olha com muito carinho essa questão de desenvolvimento econômico feminino, né? E uma pergunta que eu sempre faço pro pessoal, e já fiz aqui no JuiceCast, a gente parar para pensar em quantas mulheres hoje são fundadoras de empresas, né? Eu não estou falando da nanoempreendedora, eu estou falando de mulheres que fundaram negócios que já romperam uma casa de faturamento substancial. Por exemplo, mulheres que tenham empresas que faturem mais de 5 ou de 10 milhões de reais, que sejam de primeira geração e que tenham seus negócios aqui em Santos ou na Baixada. Você consegue lembrar desses nomes claramente, Renata? Ou você também tem dificuldade na hora de lembrar? Eu confesso que eu tenho dificuldade. Não é algo que é massificado, assim, da gente poder lembrar dessas pessoas, né? E, de fato, você traz uma informação importante porque mulheres que estão nesse patamar de desenvolvimento e de conquista, era importante sempre trazê-las para ter como referência. Exatamente. Porque quando a gente fala dos nanos empreendedores, a gente precisa ter referências para eles, né? Sim. Então, essa discussão é sempre muito importante, até porque eu tenho uma ligação muito, muito forte com o Sebrae. Até antes de eu estar na política, trabalhei no Sebrae. Então, para mim, assim, é uma ligação que eu sempre tenho muito carinho de falar. Mas quando eles me dão um dado que homens empreendem por vocação ou por desejo. Por oportunidade, né? Mulheres empreendem por necessidade. É uma pergunta que eu botei aqui. Isso, para mim, me incomoda muito. E a gente tem feito essa discussão. Até que ponto o poder público não tem que estar na formação dessas pessoas e também dizer... Não é todo mundo que precisa empreender. Tem gente que tem perfil para empreender. Exato. E aqueles que não têm perfil para empreender ou que não desejam, que a gente também mantenha na formação, mas que podem ser úteis e que podem ser extremamente aproveitáveis e inteligentes, estarem prestando serviço para alguém. É porque o pessoal acha que confunde muito empreender com produzir.
né? Sim. Uma coisa é eu pegar, empreender, montar sistemas, e a outra coisa é eu querer produzir o meu crochê, o meu bolo, né? É. E que a gente hoje chama de empreender, e não é que tá errado, mas são coisas muito diferentes dentro do mesmo verbo, Sim. né? Uma coisa é você contratar um time de 50, 100, 300 pessoas, fazer gestão, definir política, montar sistemas mesmo, né? Para que essa empresa funcione. Outra coisa é você produzindo as suas coisas. É uma eu presa. Isso é empreender, de qualquer maneira, né? Só que eu acho que a gente aqui em Santos ainda tem... Eu tenho muita dificuldade o tempo inteiro. Eu clamo por achar essas mulheres que sejam fundadoras de negócio. Sim. Eu não tô falando de mulheres que herdaram negócios, porque, assim, merecem todo o respeito, mas é totalmente diferente. Mas que desbravaram, né? Exato. Que desbravaram o caminho e conseguiram... Que tiveram uma visão, né? E seguiram aquela visão, botaram aquela roda para funcionar, funcionou, tracionou, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo, soube de uma semana passada, não ligada a Santos, né, mas a outro ecossistema do que eu faço parte, mas assim, mulheres que vendem seus negócios, né, e que não é que elas venderam negócio para parar de trabalhar, né, elas venderam um negócio para começar a pensar numa outra jornada, né, então... E elas fazem da venda do negócio um outro negócio para... E às vezes viram investidoras de negócios de outras mulheres, que acontece demais, né? A gente percebe muito que as mulheres são o motor criativo, né? E se Santos se supõe uma cidade criativa e se propõe a ser uma cidade criativa, né? Será que como é que a gente está olhando para essas mulheres que são o motor criativo da cidade? Sim, exatamente. Eu entendo e faço uma discussão muito grande assim dentro do governo que para que a gente alcance efetivamente essas mulheres, não basta uma ação de uma secretaria ou de outra. Há que se ter a necessidade de um trabalho transversal entre todas as secretarias. Quando a gente começou com um trabalho do Pró-Mulher, que foi lançado ano passado, a gente começou com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento Social fazendo uma discussão, porque a gente partiu mesmo. Os temas das mulheres tão incrível que a gente tem tanta coisa para falar. Sim. E para que a gente não se perdesse, a gente tinha que partir de um ponto. E aí a gente partiu do ponto da violência. Porque naquele momento, principalmente no auge da pandemia, foi um tema em que o poder público precisava estar atuando de forma intensa, porque escancarou. Né? Escancarou uma realidade que já existia. E aí a gente partiu. Só que aí a gente parte da questão da saúde, da assistência, como atendimento emergencial, como primeiro atendimento. Mas e a partir dali, o que essa mulher vai fazer? Vamos supor que uma mulher foi agredida, precisou ser retirada da casa dela, porque aí é a segunda agressão, né? Porque ela tem que sair do ambiente onde ela está. Ela foi atendida na unidade de saúde, ou o serviço de assistência deu atenção, acolheu os filhos, coisa e tal. E dali, o que nós vamos fazer com ela? Né? Aí é que começa a nova caminhada dela. Então, vamos pôr formação para essa mulher, vamos colocar, dar opções de conhecimento para que ela se entenda e, a partir dali, decida o que ela quer fazer. Então, a gente começa uma mudança para entender que a Secretaria de Educação tem que estar nessa discussão, porque são os filhos dessas mulheres que estão envolvidos. A Secretaria de Empreendedorismo e Economia Criativa também, essencialmente, tem que estar nessa discussão. Cultura e esporte também. Sim. E é um novo olhar para a gestão pública e que a gente sabe que mudança de cultura, que também não acontece da noite para o dia. Leva muito tempo, mas a né? gente precisa começar. Sim. Precisa começar a fazer essa discussão. Porque eu acho que há 20 anos atrás não conectavam, né? Essa questão de, temos menos representatividade de mulher, econômica de mulheres, porque, né, o buraco é muito mais embaixo do que isso, né? A violência não é só física, né? É psicológica, é patrimonial, E vamos supor que a gente não esteja falando de violência. Aqui em Santos tem um dado que são 68 mil lares santistas onde mulheres são arrimos de família. Então, vamos só olhar para essas mulheres que precisam. Muita gente. É muita gente, né? Então, e a gente gente não está só falando também dos filhos, a gente está falando, às vezes, de um pai idoso, uma mãe idosa, porque todos esses cuidados recaem sobre a mulher, exatamente, né? Exatamente. Um irmão. E, de uma forma muito clara, sem vitimismo nenhum, porque a pessoa vai dando conta, e vai se virando da forma como ela encontra caminhos para fazer isso. É interessante isso que a Renata falou, porque eu não sei se todo mundo que está assistindo sabe, né? Mas Santos é
proporcionalmente tem o maior número de mulheres no país, porque elas são 54,2% da população. Então, assim, elas são maioria entre os habitantes. Temos aí 68 mil lares chefiados por mulheres. Isso em números hoje dá mais ou menos 33 mil mulheres a mais do que homens na cidade. Ou seja, em números nós somos mais, mas é como a Lud sempre fala, conforme a gente vai subindo, o ar vai ficando mais rarefeito. Exatamente. Isso em qualquer coisa, nos negócios, na política, né, e tudo isso. E a gente não acha esses exemplos, né? Eu só queria pegar um gancho, só pra gente não perder o fio aqui. Tem uma frase da Melinda Gates que eu gosto muito, que fala o seguinte: quando as mulheres têm recursos econômicos em suas próprias mãos, e não apenas dinheiro, mas uma conta que elas controlam, isso desbloqueia todos os tipos de coisas para as suas vidas. Quem fala isso é a Melinda Gates, porque existe muita mulher que trabalha, que é economicamente ativa, mas que não tem controle do próprio dinheiro, né? Sim. A gente nunca pode esquecer disso, né? É verdade. E essas mulheres também, para mim, elas precisam se enxergar no que a gente enxerga de tão bonito em Santos, na criatividade. E para mim, eu tenho um pouco de dificuldade, eu confesso, Renata, de enxergar a ocupação dessas mulheres nos espaços públicos. Você falou um pouco, eu queria que você contasse um pouco sobre a criação de uma secretaria inédita que nasceu em 2022 e que hoje você é secretária, né? E do ProMulher. Mas ainda assim eu tenho dificuldade de enxergar onde elas estão ocupando esses espaços públicos. Sim, e de fato isso é um desafio nosso, né? Eu tenho a certeza que hoje o número de mulheres que a gente tem como secretárias municipais nunca foi tão alto. Já é uma conquista. Dá alguns exemplos pra gente. Olha, nós temos a Procuradora-Geral do município, doutora Renata Reis, uma mulher. A Célia, secretária de Economia Criativa, Turismo. Temos a dona Marinês, à frente do Fundo Social. Nós temos a Gilvânia, que é presidente da CAPEP, que é o plano de assistência dos servidores. Nós temos, eu estou aqui fazendo conta para não cometer nenhuma... Temos mulheres em posições chaves. Exatamente. Né? Mas como secretárias é só a Célia hoje? Não, temos a Renata Reis, a Célia, eu, a dona Marinês, presidente do Fundo Social. Nós tínhamos até semana passada a Tânia como secretária de gestão também. Ok. E a Larissa, a secretária... É muito difícil lembrar os nomes, gente? Pelo amor de Deus. Sim, e é importante, por exemplo, Larissa é uma engenheira secretária de obras. Uma secretaria tradicionalmente masculina. Masculina, né? Exatamente. Então, isso já é um avanço. Sim. Né? Isso, na prática... É a teoria passando para a prática. As mulheres estão ocupando. É o governo que mais teve essa proporção ou a gente não tem esse histórico tão mapeado? Eu acho que é o governo que mais teve essa proporção de mulheres. Legal, porque isso é uma coisa... Isso vem numa crescente. É bom mostrar isso, né? Isso já acontecia na gestão anterior e vem numa crescente, que é mesmo para dar sinais, para dizer, olha, você pode, vem que você pode fazer, né? Na Câmara Municipal hoje a gente tem 3 vereadoras, a gente já teve mais. Que é muito pouco, que né? É muito pouco. Mas é uma situação que reflete o Brasil, né? Porque o Brasil, segundo a União Interparlamentar, que é ligada à ONU, vai levar 120 anos para ter equidade de gênero na política. Mas eu acho que tem outro dado importante que a gente fala do ODS 5. Uma das métricas para a cidade, né? Estar verdinha lá no ODS 5. Gente, quem não sabe o que é ODS significa Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, baseado na Agenda 2030 da ONU, né? Ou seja, a gente tem até 2030, falta pouco. Se você veio do futuro, nós estamos gravando em 2023, isso aqui. Então tem 7 anos pra gente cumprir. Temos que correr. Caraca, já ferrou o prazo. A gente tem que cumprir esses objetivos e o ODS 5 ele tem vários desdobramentos. O ODS 5 é igualdade de gênero, né? São 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E o ODS 5 eu tenho um carinho muito grande porque ele é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável aqui do Juice Hub também. E quando a gente faz o recorte para as cidades, um dos negocinhos aqui, das bolinhas que Santos está vermelho, é a presença de vereadoras na Câmara Municipal. Ou seja, a ONU, tá, gente, determinou que para a cidade ir bem no ODS 5, precisa desse item de mais mulheres bem resolvido, né? E o outro item que a gente está vermelho, os 3 itens que a gente está vermelhinho, tá, gente? Santos, isso aqui é um
um mapeamento de Santos. Eu vou pedir para o Gusta deixar aqui o link para a descrição, porque isso são dados abertos, mas onde a gente está vermelhinho, presença de vereadoras na Câmara Municipal, desigualdade de salário por gênero, né, por sexo, e taxa de feminicídio. Então, a gente está vermelho e ferrado nesses 3, e tem 2 que a gente tá amarelinho, né? Os outros a gente provavelmente tá mais bem resolvido. Mas que é mulheres de 15 a 24 anos, de idades que não estudam nem trabalham, e diferença percentual entre jovens e mulheres que não estudam e nem trabalham. Tudo que a Renata já sabe, tá? Eu tô compartilhando com vocês. Mas essa bucha é o dia a dia da Renata, né? Exatamente. E é o que nos incomoda demais, né? Porque a gente precisa chegar rapidamente nessas pessoas. E, por exemplo, conversando recentemente com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação tem o EJA, que é o curso noturno, para quem não teve a oportunidade de fazer o curso regular. A maioria do EJA são mulheres, mas é um desafio muito grande, porque para elas estarem no EJA à noite, elas já passaram o dia trabalhando, tiveram que deixar os filhos com alguém. Alguém tem que ficar com os filhos. Então, é sempre um desafio. Então, quando a gente fala para a gente precisa dessas meninas na escola, né? A gente precisa dessas meninas que, por exemplo, engravidam cedo. A gente precisa estar junto dessas meninas. Que é algo que a Melinda Gates fala também, né? Que quando você não der o poder da natalidade para as mulheres, né? Então, a questão dos anticontraceptivos, você só vai contribuir para a desigualdade de gênero. Exatamente. Essa semana, conversando com o secretário de Saúde, tivemos uma conversa exatamente sobre essa questão das medicações que são dadas para essas mulheres, né, para essas meninas, para essas mulheres, o quanto a gente não precisava atuar de forma mais enérgica nisso. Porque elas participam de programas de planejamento familiar, tem uma discussão, as unidades de saúde já fazem esse trabalho, mas às vezes não dá tempo. Às vezes, entre uma reunião e outra, quando vem, ela se percebe que já está grávida. E a teoria é uma coisa e a prática é outra, porque a gente está num sistema patriarcal que está o tempo inteiro reforçando para as mulheres a questão do amor romântico, a questão de que felicidade é ter filhos. Sim. E a mídias narrativas, né, ainda tem muito essa visão, né? Então, a teoria é uma coisa, a gente pode atuar... Desculpa, a técnica é uma coisa, a gente pode atuar tecnicamente bem, né? Mas existe Mas culturalmente, né? A mentalidade. Aí, puxa uma outra questão, né? Uma mulher hoje que consegue dizer para a sociedade, não quero ter filhos. Ela é uma mulher que ela vence barreiras para poder... Sou eu, tá, gente? Ó, tô falando aqui e repito, tá? Mas posso não é mudar verdade. de ideia? Um dia posso. Mas hoje eu tenho absolutamente a visão de que eu não quero ter filhos. E assim, e não é difícil... Às vezes eu vejo mulheres que falam, poxa, que tem eu vergonha. não quero ter filho, mas eu tenho vergonha de falar. Porque você parece uma maluca, né? Como? Se você parece as bruxas de antigamente. Se você está nesse mundo para essa finalidade e você não quer ter filhos, né? Exatamente. E não, mas sobre essa discussão de ter uma igualdade, claro que é importante, eu acho que sim, mas eu sempre tenho na minha cabeça, assim, a gente tem que ajudar o desenvolvimento de uma sociedade. Nesses lugares, a gente precisa, sim, ter representatividade, mas a gente precisa dar escolha das pessoas estarem onde elas quiserem estar, né? Então, não que uma Câmara vai ser boa porque seja 50-50, mas porque a gente tem ali pessoas que entendem a importância de olhar para esse debate da mulher. Lá na frente, eu tenho um sonho, uma expectativa de que a sociedade seja evoluída e que a nossa representatividade não seja por ter mulheres. Porque tem mulher que fala, não, eu não quero ser vereadora. Mas não Renata, gosto disso. Mas eu discordo. Eu vou aqui discordar. Porque eu acho que... Qual é o problema? O que a gente vê, né? Geralmente, a gente vê o exemplo da grande mulher, né? Midiática, que é mãe de 5, é mãe de 10, é uma guerreira, né? Assim, aquelas histórias. E a gente vê muito pouco essa representatividade política mesmo, né? E eu acredito plenamente que você só consegue que hoje a representatividade é importante. Hoje a representatividade é importante. Mas assim, pra menina que tá hoje, né, uma menina de 6, de 7, de 11 anos de idade, ver você nessa posição é muito importante, porque ela é a futura vereadora, ela é a futura candidata, ela é a futura secretária. Ô, Ludi, eu posso dizer pra você, por exemplo, eu tenho uma filha de 15 anos. A nossa conversa mudou. Nós não imaginávamos que isso ia acontecer nas nossas vidas. Mas eu percebo que ela fazer parte do meu trabalho mudou
o olhar dela, mudou Perfeito. o nível de discussão que nós temos sobre a vida. Né? Exatamente. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Inclusive, até eu entender na minha cabeça o tamanho dessa representatividade e dessa responsabilidade que você tem, né? E que eu vou te falar que eu nem sei exatamente qual é esse tamanho, né? Sim. Mas porque eu sempre enxerguei o meu trabalho é um trabalho. É um trabalho. Eu estar aqui hoje é um desenvolvimento profissional meu. O que você fazia antes de ser vice-prefeita, Renata? Acho interessante porque você faz parte aí. A gente sabe que existe uma cota partidária, né? Que você tem que ter um percentual de mulheres nas chapas que se candidatam. Sim. Mas a Renata é um caso muito interessante porque ela nunca foi apenas um candidato. E nunca foi cota, né? Você sempre foi muito à frente, muito assertiva. Até porque no majoritário, na candidatura majoritária, não tem exigência de ter cota. Exatamente. Não havia essa necessidade. E o que você estava fazendo antes de você... Eu já estava na política. Eu já... esse ano, agora janeiro de 23, completei 20 anos na política. Mas sempre de bastidores. Sempre em equipes de assessoria, sempre... Eu comecei em 2003, na Secretaria de Estado da Educação, quando o Paulo Alexandre era, então, secretário adjunto da Educação. E lá eu entrei como um trabalho, uma oportunidade de trabalho. Eu fiz administração de empresas e tinha acabado de terminar o curso de Direito. Eu tinha sempre muita vontade de fazer o curso de Direito, mas eu sabia que o curso de Direito eu não seguiria na profissão como advogada, mas o curso ia ser muito importante para a minha formação profissional. E aí tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Estado da Educação e aí vim acompanhando a trajetória do Paulo. Então, acompanhei os desafios, então ele passou na Secretaria de Estado da Educação, depois passou por 2 eleições de deputado estadual, depois, no segundo mandato de deputado estadual, assumiu 2 secretarias ainda no Estado e depois teve a eleição para prefeito. Então, os 8 anos dele como prefeito, eu acompanhei ali de uma forma muito perto, muito intensa, né? Porque estava na assessoria direto. Você era uma aliada da jornada política dele, é Exato, isso? Exato. E aí, quando houve a possibilidade, quando estava sendo construído a candidatura, toda candidatura, principalmente para esses cargos majoritários, são feitos conversas partidárias e os partidos, quanto mais alianças partidárias você puder ter, mais forte fica a sua candidatura. E aí surgiu a possibilidade, na época nós tínhamos 9 partidos coligados, e surgiu dentro de uma dessas conversas a possibilidade do meu nome ser lançado para vir como candidata a vice-prefeita. Para mim também foi uma surpresa. Não era algo que eu estava galgando ou era algo que eu estava pedindo ou programando. Foi uma surpresa quando surge meu nome. E naquele momento dá aquele, obviamente, né, estômago aperta, dá tremedeira nas pernas, mas eu entendi, falei, não, isso aqui é uma oportunidade profissional muito importante para mim. E uma missão também, né? E uma missão de vida. Isso eu tenho muito forte em mim, que hoje é uma missão muito grande. Então, eu tenho meu trabalho, tenho minhas responsabilidades, tenho minha obrigação enquanto cargo que ocupo, mas é uma missão. Então, quando eu lido com pessoas, assim, é encantador. Para mim, é encantador estar com pessoas, escutar pessoas, conversar, entender. E acho que isso me facilita muito até nas decisões. Porque você está ali na ponta, escutando, está sentindo na pele o que as pessoas estão passando, né? E é muito legal ter um olhar feminino, e eu admiro muito a Renata por ter esse estilo de gestão, de fazer política empático, de escuta e de comunicação mesmo, né? É muito importante ter esse olhar também diferente, né? Em relação às coisas da cidade, né, Lud? Como que a gente enxerga as nossas ruas, as nossas pessoas, os nossos lugares. Eu acho muito, muito legal você abordar isso, Flávia, porque ontem eu escrevi num papel, a gente tá fazendo uma dinâmica aqui, o que eu queria, né, assim, qual era a minha visão, né, no que eu tava trabalhando, né, e na minha visão cara, eu tô trabalhando para uma cidade mais feminina e mais forte, né, então... existe até um livro chamado Cidades Feministas, né? Quando você pensa a cidade para a mulher, para a família, você está pensando a cidade para a comunidade, né? Você está pensando
a cidade com esse olhar, né? Você vai pensar numa calçada para a mãe que está atravessando com o filho. Com carrinho. Com carrinho, exatamente. Ou para uma senhora idosa que está caminhando para o neto, com o neto, né? Então... É muito... E tem 1000 exemplos. Quando você pensa a localização, né, da escola, tudo isso está muito conectado, né? Exatamente. Onde que essa escola tem mais... vai ter mais valor, né? Exatamente. É perto de onde estão as mulheres. Exatamente. E às vezes, por exemplo, uma escola numa área de morro, né? Às vezes a justificativa legal não precisa de escola nessa região, porque a escola mais próxima está a X quilômetros, e isso preconiza a lei, sabe? Sim. De uma formatação. Aquela coisa bem burocrática, né? Mas uma escola numa região de morro, a mãe que pega uma criança pequena, que desce ladeira, que sobe ladeira, que desce ladeira, pode estar dentro de um raio. De um raio que a legislação prevê. Ok, mas a dificuldade que ela tem e às vezes ela vai desistir, às vezes a criança tá assim, se tiver um tempo ruim, se já estiver chovendo, e aonde é que nós vamos pagar o preço desse impacto? É nessa criança que vai se prejudicar na escola. Né? Então, tem toda uma preocupação que é diferente, que a gente precisa ter um cuidado muito especial. E uma coisa que eu queria abordar aqui, Flávia, você falou, né, desse olhar feminino da cidade, né? Uma das coisas aqui que a gente pensou no Juice Hub, na questão da localização, eu vi imóveis em muitos lugares diferentes, né? E quando eu entrei nesse aqui, o meu coração bateu muito forte, porque... eu sabia que seria uma localização muito estratégica para muita gente, por conta do lance do VLT, por conta do lance da praia, por conta do lance da ciclovia, por conta do lance da caminhada, né? E eu sei que hoje a questão do parque tecnológico é uma discussão muito séria na prefeitura, né? Porque, enfim, é um projeto que está aí há muito tempo, e toda vez que eu fico pensando, como é que a gente quer incluir mulheres na área de STEM, né? Que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, com um parque tecnológico na localização que ele é. Isso vai dificultar muito. Dificulta para pessoas como eu, assim, que tem um acesso, né? Que pode pagar um Uber pra ir até lá. E ir para lá, né? Mas, cara, eu não vou pegar minha bike e eu não tenho carro, né? Sim. E é uma situação que... vai para mim, mas eu fico pensando na menina periférica que, de repente, despertou para a área de programação. É um desafio muito grande. Então, a gente tem que pensar as cidades, os lugares, os projetos, né, da policlínica até esses lugares que são os lugares da nova economia. Sim, exatamente. Né? Que é uma ansiedade gigante que a gente tem aqui. O parque tecnológico, quando foi feito ali, é claro que a gente também tem que ter disponibilidade do terreno, aquela coisa toda, mas para nós era muito importante ali, porque o VLT vai passar na porta. Sim. Então, a hora que sair essa segunda fase do VLT, ter o transporte que chega lá integrado vai ser um ganho muito grande, mas que de fato hoje tem uma dificuldade. Enquanto essa obra não ficar pronta, tem uma dificuldade muito grande para as pessoas chegarem lá. E tem ideia de... Eu sei que é muito difícil responder essa questão de prazo, mas assim, em termos de visão do poder público, a ideia é que isso aconteça nos próximos 2 anos? Sim, assim, o VLT esteja pronto, a obra esteja concluída? Sim. O prefeito, inclusive, já está em São Paulo. Hoje, inclusive, ele está em São Paulo com uma reunião com o governador, justamente porque pegou a transição de governo, um governo deixa uma obra que está em andamento para o outro começar e fazer essa negociação. O VLT tem que estar pronto 1 ano, 1 ano e meio no máximo. Ah, tá, do VLT. Tá. Entendi. Entendi. 1 ano e meio no máximo, tá. Então, assim, aí eu vou poder pegar aqui o VLT aqui na Glicério, é isso? Isso, e ir lá pro centro. Nossa, isso vai Porque ser um sonho. A integração dele vai ser ali na Conselheiro Nébias. Não, peraí, tá. Então eu tenho que caminhar, tudo bem. Não, você pode pegá-lo aqui. Tá. E fazer a baldeação na Conselheiro Nébias, que vai pegar o VLT é engraçado, que é uma coisa muito nova. A gente tem dificuldades de usar os verbos. Exatamente. Exatamente. Mas é bem legal isso que a Lud falou, porque nós, como mulheres... às vezes não sentimos que a cidade é feita para nós, né? A gente olha outras coisas, né? A gente olha, né? A gente olha, né? A iluminação das ruas não é feita para nós, né? A gente sente medo, né? O trajeto, às vezes, do transporte público não é feito para nós.
Tem muita coisa aqui que não é feita pra nós, mas eu agora entendi, né? Eu queria até te perguntar, por que levou tanto tempo pra gente ter essa Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, que eu acho que é um órgão que vai ajudar a olhar para esses pontos da cidade que precisam ser pensados para essas pessoas. Porque essa secretaria também inclui recorte de raça, de minorias, Na verdade, né? alguns anos atrás, essa secretaria já existia. Já existia. Ela era só Cidadania e Direitos Humanos. Uhum. E ela era uma secretaria que estava adormecida por conta de uma reforma administrativa. O cargo de secretário estava adormecido e o prefeito tem essa possibilidade de retomar. De retomar. E é algo que também que veio para uma discussão, né, de um tempo para cá. Sim, exatamente. E aí, assim, nós começamos primeiro a fazer a discussão do Pró-Mulher. Porque até então, eu estando como vice-prefeita, obviamente, ocupando um cargo no executivo, naturalmente o assunto e essa demanda... Ganha mais luz. Exatamente. Começamos a fazer a discussão do Pró-Mulher. Quando apresentamos para o prefeito Pró-Mulher, foi que o prefeito falou, então vamos criar uma Secretaria da Mulher. Acho importante dar o nome da secretaria, porque poderia criar só de Cidadania e Direitos Humanos. Mas a partir do momento que você dá esse destaque, você também faz um gesto e sinaliza para as pessoas qual é a real intenção do governo. E a secretaria tem... Na verdade, eu falo que eu lido com violação de direitos todos os dias. Porque eu tenho 6 coordenadorias e cada coordenadoria tem uma discussão diferente. Então, tem a coordenadoria da mulher, eu tenho das questões raciais e o interreligioso, pessoa com deficiência, do idoso, da juventude e a recém-criada da diversidade. Então, são 6 coordenadorias e cada um trabalhando nos seus temas e também elas trabalhando em conjunto, porque temos temas, por exemplo, quando a gente fala de mulher, a gente vai ter mulher em todas essas coordenadorias, né? E deixa eu fazer uma pergunta agora meio espinhosa, né? Porque assim, como é que você lida? Mais do que a gente já fez, né? Como é que vocês lidam, como é que você, Renata, e a secretaria e a administração municipal lida com o fato de que você tem essas questões, como é que você falou, de violações de direitos de minorias, de grupos minorizados, enquanto a gente vive numa cidade tão conservadora que joga essas pessoas para as margens, porque assim, a gente é mulher branca e a gente já sofre as consequências disso, imagina quem está mais ainda à margem, né? Porque Santos é conservadora. E olha que curioso, né? A Coordenadoria da Diversidade é uma coordenadoria que veio para agregar muito o governo. E hoje quem é a coordenadora é a Tayane Miyake, que é uma mulher trans. Adoramos ela. E ela é incrível, uma mulher super inteligente e desde o início... E política desde também há muito tempo, né? Há muito tempo na política, e militando, né? Nessas questões. Ela, na chegada dela, eu falei para ela, me ensina, né? Primeiramente, como é que eu falo com pessoas trans, como é que eu me refiro sem que elas... Porque uma das preocupações muito grande também é você conseguir se referir às pessoas sem que elas se ofendam com a fala que você vai fazer. Com os termos que elas gostam de ser chamadas, né? Então, isso sempre foi uma preocupação. E a Tayane, por exemplo, fez um trabalho incrível com as supervisoras de ensino das escolas, faz com os atendentes da área de saúde também, porque a gente precisa falar do tema. A gente precisa discutir. E é tão curioso, dentro da cidade que a gente vive, setembro passado foi a Semana da Diversidade, onde teve a parada, né? A parada LGBT. E a gente trabalhou... Pela primeira vez no centro, né? Não foi a primeira vez. Não, mas ela já acontecia no centro. Por conta da obra do VLT, ela não fez o percurso, ela ficou na Praça Mauá o tempo todo. Né? E uma festa que começou ao meio-dia e terminou às 8 da noite. Uma festa, e aí já fui corrigida, porque não é uma festa, é um manifesto. É um ato, e é um ato político, inclusive, né? Mas foi um encontro muito bonito, e naquela semana a gente veio divulgando o que iria acontecer, qual era a programação e tal. E eu recebi uma mensagem, nossa, por que você está falando tanto disso essa semana? Puxa, eu estou falando tanto disso essa semana, porque é importante eu falar disso essa semana. Exatamente. Nós estamos numa semana municipal fazendo ações para dar visibilidade e para que as pessoas entendam o quão importante é falar do público LGBT, o quanto eles precisam. Quando você escuta um depoimento de uma mulher que quase tirou a vida, porque ela não tinha mais
coragem de ir numa unidade de saúde, porque ela queria ser chamada pelo nome feminino e no documento era o nome masculino. E quando veio o nome social e ela ganhou a condição de entrar em qualquer equipamento público e ser chamada pelo nome que ela se identifica, e a partir dali ela viu uma possibilidade de vida, caramba. É de arrepiar essa história, hein? É de arrepiar. E não é difícil, né, Renata? E não é difícil. É difícil tanto por poder público ou para as pessoas em geral, né? É difícil você tratar a pessoa como ela quer ser tratada? Não, né? Não, mas por vezes eu chego à conclusão que nós temos que verbalizar o óbvio. Tem que verbalizar o óbvio. A gente tem que falar o óbvio. Ou não existe o óbvio, né? Assim, não sei qual que vai ser o olhar disso, mas eu já estou convencida que eu prefiro falar mais e ser entendida do que acreditar que as pessoas já tem uma premissa de que o óbvio é óbvio, sei lá. E ficava, e acho que essas pautas, há um tempo atrás, ficavam muito na questão... a gente fala como você estava falando de ruas, a gente falar das pessoas com deficiência, um cadeirante andando na cidade. A gente tem muito... Claro, Santos é um polo, uma cidade referência na região metropolitana, claro que é. Acho que muita coisa a gente já avançou. Sim. Mas... Em acessibilidade. Em acessibilidade, né? Na questão de acessibilidade, tem muita coisa que a gente já avançou. Mas a gente precisa lembrar também que a acessibilidade também é para os autistas, né? Que também, quem sofre as consequências? Todos. As mães, que são as mulheres, né? Exatamente. Tem uma série tem um espectro muito grande. Sim, olha, eu posso dizer para vocês que a gente ficaria horas aqui conversando se a gente fosse detalhar cada coordenadoria, porque é exatamente isso. As mulheres que são mães de crianças de autistas ou crianças com deficiência que abandonam o seu trabalho para ficar em função dos filhos. Onde está essa mulher? Qual é a vida dela? Como ela vai sobreviver economicamente, Exatamente. Né? E como ela está se enxergando como pessoa. Né? Quem é aquela mulher? Essa cidade é para ela? Exatamente, né? Exatamente. Agora, eu só queria puxar de novo essa pauta conservadora, né? Porque a gente já foi uma cidade progressista e eu acho que os nossos maiores adjetivos hoje talvez sejam por conta desse passado progressista, Renata. Acho que eu tenho 2 perguntas para você. Primeiro, como é que você faz para defender, né, tantas causas importantes, com muita gente na cidade não acreditando, falando, que bobagem, né? O que importa é o livre mercado, né? Como é que você faz, como você silencia essas vozes, né? Olha, toda a minha fala, Lud, é a partir do respeito. A gente não tem... assim, não importa no que as pessoas acreditam, não importa no que as pessoas creem, há que se ter respeito, né? Na época da semana da diversidade, nós tivemos uma preocupação muito grande, inclusive com a segurança do encontro que eles estavam fazendo lá, né? As discussões políticas levavam a climas tensos. E a gente tem essa preocupação. Precisamos fazer um encontro com 5.000 pessoas na Praça Mauá, tem que ter segurança. Então, acho que toda a nossa conversa tem que começar a partir do respeito. Você tem o direito de ter suas crenças, eu tenho o direito de ter as minhas crenças, mas a gente precisa respeitar pessoas. Mas você é criticada? Minha pergunta é assim, você sofre violência verbal? Não, eu acho que verbal. Não, eu recebo, por exemplo, recentemente, quando eu me manifestei através das redes sociais sobre a violência que aconteceu em Brasília, eu tive uma boa parte dos comentários me criticando, dizendo que eu estava adotando uma linha esquerdista. Não, eu só estava dizendo que não dá para admitir a violência que foi. E não dá para admitir nem de um lado nem de outro. E as pessoas confundindo, novamente, né, voltando ao começo das conversas, as pessoas confundindo pautas com partidos e pessoas, né? Pauta de um lado, partido e pessoa do outro. Você está discutindo a pauta. Exatamente. Né? Em sã consciência, uma pessoa entrar num equipamento público, pegar uma cadeira e quebrar um vidro, está correto? Quebrar objetos históricos, né? Sim, não que tá quando correto. vai para a Europa, né, fica lá pagando o que está andando de transporte público e fala, nossa, como as coisas aqui são boas, né? Nossa, esse museu, a gente não preserva a nossa história, né? Assim. Né? Então, assim, acho que a gente tem que começar qualquer tipo de discussão. E que não deixa ser uma falta de respeito, né? Que você falou, não é
um jeito respeitoso de manifestar o seu pensamento, né? Claro, isso eu não estou dizendo. Todo mundo é livre para fazer manifestação. Todo mundo, as greves são permitidas por lei, a manifestação é permitida por lei. Todo mundo é livre para se manifestar. O que não pode é violar o direito do próximo. Violar os locais públicos, violar, né? Exatamente. Que na verdade é nosso, né? A gente é que está pagando. A gente é que está pagando. Né? Quem está pagando a reforma dessa quebradeira que teve lá em Brasília somos nós. Né? Então, podia estar metendo um monte de vidro no Juice Hub aqui, não. Tá indo nos DARF. Tá indo pros DARF que a gente paga, gente. Olha que beleza, né? Mas eu acho que é uma grande barreira talvez para as mulheres que desejam ou que algum dia contemplaram entrar na política ou se colocar em posição de liderança, é justamente pensar que pode ser vítima dessa violência, né? Seja ela verbal, porque é isso que você falou, vem de todos os lados. Assim, olha, as mulheres são atacadas em todos os lados, na esquerda, na direita, na liderança de uma empresa, elas são sempre duvidadas, tem né? algumas coisas assim que eu particularmente não gosto muito de falar, mas às vezes até eu repenso se eu não devo, né? Eu não sou uma pessoa que tenho muita agressão ou violência em rede social. Não tenho. Minhas redes são sempre muito tranquilas. Mas não tem como você não estar participando de uma reunião e receber um olhar. E pelo olhar você entender o que as pessoas estão falando. Aí você fala assim, você está achando que ele está falando? Não, não estou achando. Eu estou vendo que o olhar está diminuindo o que eu falei. Isso é uma violência. Né? Isso é um bloqueio de não permitir que algumas pessoas tenham voz. Não deixar você falar. Então, assim, então tem coisas que eu tomo muito cuidado para falar, é claro, porque eu não quero, como eu falei, me vitimizar diante de uma condição minha, que não é o caso, mas a gente também tem que entender, isso é real, isso acontece. Né? E eu não posso querer ganhar espaço em função disso, mas eu preciso admitir que isso de fato, por vezes, acontece. Mas aí a gente finge que não vê, né? A gente finge que não vê, finge que não entende e segue. Tem algumas coisas que a gente tem que fazer com muita elegância. Renata, eu queria inverter um pouco o jogo e queria abrir para você perguntar o que você quisesse pra gente. Uau, olha, rápido, Renata, 3, 2, 1. Bom, eu vou perguntar. Esperta, né? Esperta ela. Bom, eu acho que minha pergunta para vocês é, obviamente, como é que vocês encararam a batalha de vocês, sendo mulheres e desbravando essa questão de tecnologia, empreendedorismo, redes sociais, das quais vocês são tão atuantes. Como foi essa caminhada de vocês? Quem quer começar? Pode começar, e o que vocês acreditam que hoje valeu a pena fazer? Eu acho que assim, valeu a pena demais, né? Eu acho que essa pergunta da falta de representatividade, né? Que a gente começa falando no empreendedorismo, né? Eu, pessoalmente, né? Eu posso botar o meu CPF à disposição. Hoje, para mim, o que mais vale a pena é poder exercer para outras meninas e outras pessoas aquela coisa da frase, você não pode ser o que você não vê. Né? Então, colocar a nossa cara, né, nas redes sociais, né, que é um processo que todo mundo passa mais rápido ou mais lento, né, para querer se jogar nesse mundo, para mim é abrir caminhos para que outras mulheres, e não passem o que eu passei, eu fui muito privilegiada, eu tive um pai que praticamente me abriu, né, caminhos na área de tecnologia, e uma mãe que sempre estimulou e falou, cara, você pode ser o que você quiser, o que você quer ser, né, meus pais não foram em nenhuma hipótese, minha mãe teve a fase de falar que eu tinha que fazer concurso público, né, mas ela desistiu muito rápido, né, assim, mas eles abriram muitos caminhos, isso é um privilégio gigante, né? Isso vai desenvolvendo a sua mentalidade desde menina, né? Não vai te encaixando ali não, olha, você tem que ser mãe, você é uma bonequinha e etc. Se essa era a expectativa dos meus pais, sinto que eu os decepcionei, e eu sei que não era, né? Mas para mim, eu acho que essa coisa de abrir caminhos sempre foi um objetivo, como também foi um exercício, né? Porque tudo que eu faço hoje é meio perguntando, cara, isso aqui vai ser bom para um monte de gente? Isso aqui vai abrir caminhos? Devo falar isso, por mais que seja uma opinião impopular, por quê? Né? Porque a gente às vezes fica, como mulher, também numa expectativa social da gente ser a que precisa agradar.
Sim. E esse é o maior pacto Sim. que eu fiz comigo mesmo, assim. O meu maior medo hoje é de virar uma pessoa anacrônica e uma pessoa que não é autêntica. Esse é o meu medo. Então, se eu estiver deixando de falar alguma coisa e estiver ferindo essas duas coisas, são coisas que não são éticas para mim, né? Então, eu acho que, para mim, o grande desafio da jornada foi não me deixar corromper por essa vontade de agradar, que é uma construção social. E eu acho que a segunda coisa, assim, foi ter tido muita paciência, e uma paciência talvez além da conta, com algumas coisas, até que minha visão conseguisse a ser minimamente vista. Quando a gente fala de 2023 e a gente entra aqui, né, todo mundo... Depois de uma obra feita, né, todo mundo entende o que a gente está fazendo, né? Mas agora imagina que eu passei quase um ano de 2020 inteiro, né? Porque isso começou... depois de março de 2020 a dezembro de 2020, que foram 9 meses de 2020... tentando explicar para as pessoas o que eu estava fazendo aqui no Juice Hub. E quando a gente começou o Juice Santos, não era diferente. Quando eu comecei com o Maurício MKT, não era diferente. Então, a minha vida inteira eu tive que ter muita paciência para que as pessoas começassem a entender um pouquinho do que eu estava fazendo. E não é uma sensação, nossa, você é fodona, não é isso. Mas assim, talvez eu tenha conseguido me antecipar um pouquinho do que estava acontecendo e botar isso para fora. Só que isso exige uma paciência da porra, para que as pessoas entendam o que você tá querendo dizer. Eu sempre pareci maluca, e chegou no momento que eu falei, tá bom. Inclusive, para você não desistir, né? Exato. Você ser paciente, para poder ser persistente. Exato. Assim, não, essa é a minha visão e eu vou. Então, assim, depois de um tempo eu falei, quer me achar maluca? Entra na fila. Entendeu? Quer me achar? Entra na fila. Porque às vezes eu ficava me preocupando, porra, pareci maluca nessa reunião, né? Pareci um pouquinho maluca. Agora eu tô assim, cara, eu vou ser maluca mesmo. Entra na fila, porque uma hora eu vou entender. Entendeu? Então eu acho que essa é a minha história. Eu acho é uma ótima dica. E eu acho que eu vou emendar na dica dela, que é encontre outras malucas mulheres como você, né? Sim. Porque assim, a Lud de fato transformou a minha vida quando a gente se conheceu. E é muito difícil pra gente que é mulher fazer coisas e fazer projetos junto com outras mulheres, né? Porque o patriarcado, a sociedade vive colocando a gente umas contra as outras, né? Sim. Então, quando você tem uma parceria como a nossa, que é como um casamento, que, né, a gente briga, a gente ri, a gente manda piada, a gente vai na praia junta, mas a gente também senta em mesa de negociação juntas, né? Eu acho que essa é uma das grandes lições que eu levo dessa jornada, né? Sobrevive aos atritos, né? Que as pessoas acham, não, porque é feminino, porque é sororidade, não vai ter atrito. Porra, vai ter atrito pra porra, gente. E tudo se resume a o que a gente tá construindo juntas, né? Tipo, você traz o concreto que eu trago o tijolo, entendeu? Exatamente. A gente tá construindo alguma coisa juntas, e eu acho que se eu puder deixar uma dica, uma lição, é essa, né? Tipo, junte-se com outras... Porque a gente juntas vai conseguir construir alguma coisa. E pra mim, essa jornada sempre, de 10 anos pra cá, né? Desde 2012, vem também muito permeada pelo desejo de deixar uma cidade, um mundo melhor pra minha filha, né? E que, como a Lud falou, quando ela me vê, ou vê a Lud, né? Que é uma pessoa que ela admira, ou vê Renata, ou vê essas mulheres em posição de destaque, em posição de proeminência... É porque ela fala, eu posso estar lá. Exatamente. Ela aprende... eu acho muito bonito quando a minha filha, a Filipa, ela tem 10 anos e ela vem aqui no Juice Hub e ela vê a gente em situação de performance, né? Ela vê a gente performando e ela aprende. Então, ela aprende a linguagem, aprende o gestual do que é o vocabulário, né? Sabe o que é pitch, né? Ela virou outro dia assim, quer fazer um pitch. e circula aqui em um espaço que não só é bom para a criatividade, para a mentalidade, para o desenvolvimento dela intelectual, mas como pessoa também, como mulher, o que ela também vai deixar depois de legado, né? Em relação... Porque eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido e eu me orgulho muito de você estar aqui conversando com a gente por isso, porque no final das contas somos 3 mulheres se olhando, tentando transformar uma cidade. Exatamente. Você me fez lembrar uma história da minha filha.
E foi muito engraçado. Claro que quando eu saí candidata, eu tive que ter uma conversa com ela para que ela entendesse. Minha filha e meu filho, eles são muito diferentes, são dois. Mas minha filha é uma pessoa muito programada, ela precisava ter uma explicação preliminar para entender o processo e tal. Bom, enfim, passou um ano. O ano passado, ela se formou no ensino fundamental. E ela chegou em casa e falou pra mim, vou ser a paraninfa da formatura. E aí eu falei pra ela, ok, você precisa de ajuda pra... Desculpa, gente. Você precisa de ajuda pra escrever o que você vai falar? Ela falou, claro que não, é surpresa. Eu vou escrever e você só vai escutar na hora. Muito bom. Tudo bem, né? Tá deixando. E quando eu vi um discurso de quase 10 minutos, que eram 6 folhas, e falava, e ela disse, aproveitou naquele momento para falar da importância do SUS, da importância das vacinas, e falou da importância da movimentação da sociedade. Uma menina, na época, ela estava recém feito 14 anos, né? Claro que aquilo me encheu de orgulho, eu falei, uau, né? Ela conseguiu, ela tá mostrando para que veio, né? E eu com 14 anos baixando MP3 na internet, hein, gente? Eu fico impressionada com essa consciência social, eu não tinha essa consciência social. Me choca, porque eu definitivamente não tinha essa consciência social. Mas o que eu queria comentar Mas é o bonito seguinte, que ela sabe que não está sozinha no mundo, né? Mas olha que curioso, eu estava naquele momento com o coração explodindo de alegria, toda orgulhosa, quando eu fui me despedir das pessoas. Por isso que ela fala bem, né? Ela tem a mãe política. E aí, bumba, é o momento de destruir um trabalho que foi feito. Aí eu preciso ficar explicando que ela fez o trabalho sozinha, que eu não participei, que sempre é uma dela. razão para descredibilizar. E né? é nesse ponto que eu acho que a gente tem que chegar. Quando vai uma pessoa e vai lá e vence, eu posso falar da minha filha com propriedade, mas a questão não é eu falar dela. A questão é o que você vai escutar na sequência. Ela fez isso por causa disso. Não, ela fez isso porque ela quis fazer. E ela pode ter até depois, né, daqui a alguns anos, falar, cara, eu consegui me desenvolver muito bem em comunicação porque eu tinha uma baita referência em casa. O meio forma a gente, não adianta. Sim. Só que ela que tem que falar, não são os outros, né, que tem que falar e diminuir, tá ali sempre julgando, né, A gente acaba, naturalmente, a sociedade foi educada para que a gente mulheres passassem por julgamento, né? A gente tem que se... E quando você fala, desculpa, mas quando você fala dos seus pais, talvez eu não tenha dado dimensão do que isso significa, porque a minha mãe hoje tem 80 anos. Quando ela tinha de 18 para 19 anos, ela saiu de Santos e foi fazer faculdade sozinha em São Paulo. Naquela época, ela foi morar em pensionato. Aquilo era um negócio extremamente fora do comum. Uma menina ir morar sozinha, sentar na casa dos pais e fazer faculdade fora. Eu cresci sem ter a dimensão do que era isso. Porque para mim aquilo era o normal. Ela falava, vai que você tem possibilidade, né? Eu fui ter dimensão disso, acho que adulta. Quando a gente começa a tomar essas porradas da vida, é que você fala, uau, o que ela fez lá? Né? A possibilidade que ela me deu, que eu cresci achando que era uma situação normal, né? Então, algumas fichas ao longo da vida vão caindo, para que você possa... A partir daí, falar, ok, eu recebi isso. Então, o que eu posso fazer para quem vem à frente? Né? O que eu vou fazer para quem... É a nossa sensação aqui, Exatamente. né? Que a gente está fazendo alguma coisa, não para nós, mas para quem a gente vem é doido depois, para né? que... É doida para que as mulheres, né, comecem a se envolver em jornalismo cívico aqui em Santos, né? A gente vê muito pouca... Não é que a gente vê poucas jornalistas mulheres, tá? Tem bastante jornalistas mulheres. Mas aquelas que têm os projetos de voz, né, de atividade cívica mesmo, a gente vê pouco, né? Existe muita zona de influência, muito perfil de repórteres, né? Muitas jornalistas em redação, mas ainda existem aquele jornalismo empreendedor, né? A gente queria muito os filhotes de Juicy por aí, sabe? Assim, isso é uma coisa que a gente que a gente sonha, assim, né? Cadê? Onde estão, né? Então, Tá soltando para o universo. Não, eu fico fazendo isso direto, entendeu? Se forem incubados aqui, melhor ainda, porque a gente vai cortar um monte de caminho para essas pessoas, entendeu? Mas eu acho que é isso, né? Acho que a nossa grande missão como mulher é
conseguir desenvolver essas consciências, né, do que aconteceu de errado conosco, de errado com a geração das nossas mães e das nossas avós, Sim. e não deixar isso se repetir, não deixar isso virar uma ferida, né, porque eu também aposto zero num feminismo radical, né, num feminismo que não defende determinados progressos, né, e num discurso de vitimização, né, eu não gosto, assim, dessa linha de raciocínio. Mas, para mim, toda vez que a gente fizer um esforço de botar mulheres em posição de poder, é o contraponto disso, né? Você me fez lembrar um outro exemplo lá em casa. Na época de tirar carta de motorista, eu não queria, eu não estava ali muito a favor de tirar carta e tal. E minha mãe novamente veio e falou, filha minha, tira a carta. Filha minha não fica sem dirigir. E aí eu dizia, não, mas eu não gosto. Filha minha vai aprender a dirigir. A gente pode passar por uma emergência e eu preciso você dirigindo. E naquela época, não é um preconceito, tem que dirigir, mas não é isso. Era a forma que ela tinha de falar, vamos pra frente. E isso é o que a gente tem que fazer, olhar para mulheres e falar, vamos, vai. Exatamente. Não desanima. Porque a gente tem que... Porque umas vão desanimar, umas vão desistir. E aonde estão aquelas que vai falar, A gente tem que falar, vamos, mas eu acho que também a gente tem que puxar pela mão. E vem comigo, sabe? Mas o vem vamos comigo. O vem comigo, pra mim, é uma rotina diária, sabe? Assim, e não por... Como a Lud falou um momento, não é porque eu me acho, não. É porque eu acredito. Então, às vezes, você fala com uma liderança comunitária. Eu recebo. Não tô legal hoje. Hoje o dia foi pesado. Não, você é maravilhosa. Sabe quantas pessoas estão com você aí? Vai. Não desiste. Né? E essa escuta dá para essas mulheres faz a diferença. Porque quando a gente também tá meio... Não tá legal, vem alguém que fala para você, Exatamente. não, você esqueceu o que você fez? Nossa, isso acontece muito com a gente, né, Lud? Exatamente. Acontece bastante, porque empreender e fazer o que a gente faz, né? E tomar porrada de tanta gente que a gente toma, né? De tantos lados. Às vezes a gente fala, putz, por que eu tô fazendo isso mesmo, né? Mas sempre vem alguém e fala, nossa, o que vocês fazem é importante, é relevante, me ajuda. Eu adoro quando as pessoas falam, o que vocês fazem me ajuda. Abriu tal caminho pra mim, né? Eu acho que isso é muito, muito bom. Isso é muito bom. Gente, esse papo tá muito legal. Eu tô adorando conversar com a Renata. Mas tá na hora de encerrar, eu estou com uma pessoa lá fora, gente, muito especial me esperando também, hoje? Gente. Está um creator. Não, um dos maiores diretores. Eu não sei definir ele mais, né? Não, ele é... Será que a gente conta? Ou eu ia falar um palavrão, mas não vou falar. Não, mas será que a gente espera ele aceitar o nosso convite pra vir aqui? Ele vai pintar aqui no podcast. Fala aí quem é. Eu não sei. Eu vou fazer o convite pra ele lá fora agora, né? Mas quem está me esperando lá fora... É uma cria da Baixada que ganhou o mundo. Exatamente. Só isso. Mas, enfim... É o nosso amado, gente. Conrad Dantas, Condzilla está lá fora. Vamos tomar um café com Condzilla agora? Vamos tomar. Eu quero uma palestra do Web Summit privada, só pra mim, gente. Porque ele deu uma palestra no Web Summit pra 70 mil pessoas, sei lá, cara. Essa é a beleza, né, Lud, de fazer o que a gente faz e de ter começado um projeto lá em 2011, né? 2011. E que chegou até aqui, da gente poder juntar pessoas tão diferentes quanto Renata Bravo e Condzilla no mesmo lugar. Isso é muito legal. No mesmo lugar. Juicy Hub tá pesadão hoje, é só isso que eu ia dizer, entendeu? Juicy Hub é isso, gente. É conexão, é encontro, é café, é trabalho, mas também é muita diversão, né? Obrigada, Renata, por ter vindo ao JuicyCast. A gente fica por aqui nesse episódio. Ouça a gente também no Juicy Voices, com conteúdo diário, que tá no ar todos os dias para você ouvir lá rapidinho. São pílulas bem interessantes com histórias da cidade. E obrigada novamente ao Juicy Hub, que nos recebe em todas as gravações do JuicyCast. E ao Litoral Plaza, que também viabiliza esse conteúdo aqui chegando para vocês.
Renata, obrigada por Obrigada, estar eu não que só no agradeço. JuicyCast, mas você vem muito aqui no Juicy Hub, que é muito Sim, bom. Obrigada, muito viu, bom. Lud? Obrigada. Obrigada por tudo que vocês fazem. Obrigada por esse espaço que vocês abrem para que a gente possa falar e trazer essa discussão. Obrigada, Flávia. Fiquei muito feliz com essa conversa e, olha, todas as vezes que vocês precisarem fazer essa discussão, principalmente dessas questões, dessas violações de direito, que é muito importante a gente falar incansavelmente sobre esses temas, que eu sinto isso na pele. Quanto mais a gente provoca o tema, mais a questão tende a evoluir, é isso que a gente precisa. Muito obrigada, viu, por Prepara o estar aqui. calendário de março aí, viu, galera? Porque a Renata vai estar aqui com a gente. Ela não sabe ainda, mas ela será convidada, entendeu? Adoro, muito obrigada, gente. Obrigada. Tchau e até o próximo JuicyCast. Não esquece de deixar seu joinha, hein, gente?